Fala galerinha, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Quem está nas áreas é o professor Gecildo Júnior, de Geografia. Então, a atividade de Geografia dessa semana é sobre o Brasil e a sua população. Brasil, país populoso. Vamos visualizar a atividade, vou fazer um breve comentário, tentar, né? Porque eu estou com muitas saudades de vocês e o professor acaba falando muito. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, se eu conseguir. Então vamos visualizar, eu vou passar um vídeo interativo. Muito importante assistir os vídeos interativos, por quê? Porque são vídeos didáticos, são vídeos bem legais. Então é de grande importância para ajudar na atividade de geografia. As dúvidas faz parte do aprendizado. O professor sempre fala isso e sempre vai falar. E quando houver dúvidas, falar com o professor. Porém, seguindo as orientações com atenção, assistindo o vídeo interativo, esse vídeo explicativo, lendo os textos da atividade com atenção, as dificuldades serão menores. Então, vamos lá. Nome do aluno completo. Colocar sempre o nome, o sobrenome e outra coisa, pessoal, que vem acontecendo com alguns alunos. Na hora de escrever o nome, nesse campo aqui, de digitar, às vezes por conta do corretor, acaba indo para outro nome. Então, quando vocês digitarem, sempre conferir. Não somente no nome, mas na turma, no turno, em todas as questões. Marcou, preencheu o campo vazio, sempre conferir, olhar, não custa nada, ok? Porque se aparecer outro nome, um nome nada a ver, que às vezes é o corretor, não tem como o professor identificar qual foi o aluno, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Turma, turno, eu estou marcando de ordem aleatória. E é o seguinte, o texto, Brasil, país populoso, fala sobre a população do Brasil. O Brasil é um país, como no título do texto diz, populoso. De acordo com o texto e o gráfico, tem esse gráfico, responda as questões abaixo. Lembrando, sempre quando olhar, observar gráfico e mapa, prestar atenção no título. No título desse gráfico, os 10 países mais populosos do mundo, mais populosos com mais habitantes que residem no mundo. Sempre olhar também do ladinho, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado em 1936, é responsável pela coleta e pelo fornecimento de dados e informações referentes a vários aspectos do nosso país, como econômicos, sociais e demográficos, ambientais, entre outros. Aqui mostra um gráfico demográfico do mundo, da população mundial. E segundo esse gráfico, olha as cabecinhas. Tem vários gêneros, idades, né? Raças. Pelo gráfico, bem pequenininho dá para enxergar. O país mais populoso do mundo é a China, com aproximadamente 1 bilhão mais de 1 bilhão 400 milhões de habitantes. É tanta gente que quase o professor não fala o dado. Em seguida é a Índia, com aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Após é os Estados Unidos, com aproximadamente 330 milhões. Indonésia, com aproximadamente 270 milhões. No gráfico diz um número, mas esse número não é exato. O professor está colocando a mais, tendo em vista que essa informação, esses dados são de 2018. Então, a cada ano, a população tende a aumentar, né? A não ser que aconteça uma guerra, uma crise humanitária, uma pandemia, né? Porém, nesse momento de pandemia, as vacinas foram desenvolvidas rapidamente, já estão sendo distribuídas no mundo todo, então não deve alterar o crescimento populacional. Mas para isso nós devemos fazer nossa parte, o que é tentando manter o distanciamento social
e o uso de máscara, álcool em gel, até chegar a nossa vez da vacinação, ok? Então, o Brasil está no quinto país mais populoso do mundo. Esses dados aqui estão defasados, porque nesse dado aqui está 208 milhões de habitantes, aproximadamente. Sabe-se que em 2021 os dados estão em aproximadamente 213 milhões de habitantes. Porém, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ficando em quinto lugar, mas ser populoso não significa ser povoado. Apesar do Brasil ser um país populoso, não significa que seja povoado, habitado em todo o seu território. O habitantes por quilômetros quadrados no Brasil é aproximadamente 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado, e isso há uma variação em cada região, sendo a região sudeste a mais povoada, ok? E a menos povoada a região norte e centro-oeste. Vimos em atividades de geografias anteriores a formação do território brasileiro, o povoamento, um pouco do povoamento, vamos estudar isso mais para frente também, mas pelo centro-oeste e o norte não ser muito povoado, houveram algumas medidas econômicas de incentivos fiscais para industrialização e também houve a transferência da capital, que nos anos 50, 40, era no Rio de Janeiro, nos anos 50 foram transferidos a capital do Brasil para o centro-oeste, região centro-oeste, onde atualmente é Brasília, ok? Então, Brasília foi uma cidade modelo, foi uma cidade planejada para ser a capital do Brasil, exatamente para povoar, porque a população brasileira se localiza principalmente na faixa litorânea. O Brasil tem aproximadamente, a sua dimensão é dimensão continental, já estudamos sobre isso, aproximadamente mais de 8 milhões de quilômetros, ok? E nesses 8 milhões de quilômetros, a população não é bem distribuída, não é distribuída em todo o território, não. Se localiza principalmente na faixa litorânea, que é enorme, que vai do Nordeste até o Sul. Então, a população brasileira se concentra mais nessa faixa litorânea. Geralmente, as capitais, se encontram no litoral, geralmente. As metrópoles, as capitais, as regiões metropolitanas. Não são todos os casos, ok? Vamos prosseguir. Quais são os dois países mais populosos do mundo? O professor falou, leitura do texto. Fácil, mais dúvidas, falar com o professor. Segunda questão, em qual posição o Brasil se encontra entre os países mais populosos do mundo? Também fácil, o professor acabou de falar, estava falando sobre isso agora. Atenção! Prosseguindo, de acordo com o texto e o gráfico, responda às questões abaixo. O crescimento da população brasileira diante dos últimos séculos, dos últimos anos. Aqui podemos observar o crescimento a partir de 1872, século XIX, até 2018, século XXI, né? Até o ano de 2018. Em 1872, o Brasil tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes, no século XIX. E foi crescendo gradativamente, mas principalmente, se vocês perceberem, a partir de 1980, aliás, a partir de 1960 até 1980, de 1980 há um pulo, né, no aumento demográfico do crescimento populacional, chegando em 2018 pelos dados de 208 milhões de brasileiros. Agora sabemos que é aproximadamente 213 milhões. Mas, professor, por que houve esse crescimento da população brasileira nesse curto espaço de tempo, principalmente a partir da segunda metade do século XX? Sabe-se, né, o professor acabou de falar, né? Teve uma política de povoamento, de incentivos fiscais, das atividades econômicas, houve a industrialização do Brasil, ok? Houveram também as chegadas dos imigrantes da Europa,
de vários países, não somente da Europa, da África, do Japão, enfim, vários imigrantes vieram para cá, né? E isso foi aumentando, teve um crescimento populacional muito grande, né? Italianos, ucranianos, japoneses, né? Então, nessas 5 décadas, né, o Brasil recebeu também um menor número, assim, teve outros povos, árabes, poloneses, russos, sírios, libaneses, várias etnias. E também houve também, sabe o que? O desenvolvimento da medicina, né? O desenvolvimento das vacinas. Atualmente, estamos passando por uma pandemia, nunca uma vacina foi tão rapidamente desenvolvida. Geralmente uma vacina levava algumas décadas, uma década ou alguns anos. A vacina contra a Covid-19 foi desenvolvida em menos de um ano. Então é um grande salto na medicina, apesar de uma situação muito grave em que vivemos. Então houve a questão da saúde, de vacinas, do controle, né, de algumas epidemias, de doenças, mais informações, incentivos nas atividades econômicas. Então, a qualidade de vida foi melhorando, né, e houve esse aumento populacional além dos imigrantes aqui no Brasil. Teve a indústria automobilística também, que vieram para o Brasil, e essa política de povoamento com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, vocês lendo esse texto, responde a terceira questão. Quanto a população brasileira cresceu entre 1872 e 2018? Aí vocês vão reparar aqui no gráfico. 1872, 10 milhões de habitantes. 2018, 208 milhões. Então, matemática, né? Quantos? Quantos milhões? 198 milhões. 208 menos 10 milhões, 298 milhões. O professor dizendo a resposta. Porque o professor, né, pensa, meus alunos gostam de geografia. Então, vou dar uma colher de chá relacionada à matemática, porque o professor também não é muito bom em matemática. Quarta questão. De acordo com o texto, por que a população brasileira cresceu tanto em pouco mais de um século? Texto e a partir do texto, a leitura e também a partir do que o professor explicou, o comentário do professor. O crescimento natural da população brasileira leva-se em conta a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. É isso que isso dá um crescimento vegetativo. Vamos fazer essa rápida leitura, que é importante. O índice do crescimento natural ou vegetativo da população é geralmente indicado por número de pessoas acrescidas, nascidas ou diminuídas em cada grupo de 1.000 indivíduos. Atualmente, a taxa de natalidade ou a taxa de nascimento no Brasil é de aproximadamente 14%, ou seja, 14 habitantes em cada grupo de 1.000 pessoas. E a taxa de mortalidades, ou seja, de óbitos, é de 6%, 6 habitantes em cada grupo de 1.000 pessoas. Então, aí se tira o crescimento natural da população brasileira. Ok? Um dos fatores também, o professor falou, o avanço da medicina com as vacinas, e isso aumenta a expectativa de vida e diminui a taxa da mortalidade, né? Também controla a taxa da natalidade, fazendo o controle de nascimento e uma diminuição nos óbitos, né, na mortalidade. Existem várias campanhas no Brasil. O do sarampo é uma super conhecida, atualmente é também a super conhecida da H1N1, da influenza e agora da Covid-19, que o professor já falou. E essa parte fala a queda do ritmo do crescimento natural da população brasileira. Nas últimas décadas, o crescimento da população brasileira ou foi diminuindo ou ficou estagnado. Por quê? Porque antigamente, né, não tinha essa política de anticoncepcionais. Então, o Brasil, né, a família brasileira tinha em média de 5, 6 filhos. E hoje esse número caiu para cerca de 2 filhos. E isso diminui no crescimento natural da população. Podemos ver esse gráfico aqui, em 1960 até 1970, a taxa natural da população brasileira era de 2,4%.
Em 1970 a 1980, houve um grande decréscimo de 1,9%. Então, no decorrer dessas décadas, houve um decréscimo, mas principalmente entre 1960 a 1980 que despencou a taxa da natalidade nessa época. Isso por conta de políticas, né, de controle da natalidade, de controle dos nascimentos, com o avanço da medicina, ok? Aí vocês vão visualizar esse gráfico e responder. De acordo com o gráfico, entre quais períodos houve a maior queda no ritmo do crescimento populacional? O professor acabou de falar. Foi a partir de 1960 até 1980. Nesses dois períodos aqui. Ok? No decorrer dessas últimas décadas, houve uma diminuição também, mas menos expressiva do que nesses dois períodos de 1960 e 70 e 1970 e 80. Nesses dois períodos foi mais expressivo. No decorrer dessas últimas décadas foi menos expressivo, apesar que teve uma redução no crescimento natural da natalidade da população brasileira. Eu vou botar ok, só a nível de visualização, não é para escrever qualquer resposta, gente. O professor não considera. Dedicação, as três letrinhas FFF, que significa a força, o foco e a fé. E dedicação. Eu não aceito qualquer resposta, não. Tem que ter dedicação. Se tiver dúvida, procure o professor. O professor está aqui para ajudar, né? Estou botando ok só a nível de visualização. No final, enviar. Enviando, registra sua atividade, o envio, o professor vai corrigir e a sua frequência. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Gecildo Júnior, de Geografia.